Bom, primeira coisa para falarmos sobre os efeitos da radiação em procedimentos intervencionistas é avaliar o que a ICRP informa a respeito do assunto. Então, de acordo com Balter e colaboradores, uma importante referência utilizada pela própria ICRP, né, é bem evidente, né, bem claro que não existe limiares ou valores de dose estabelecidos para todos os pacientes. Isso porque as reações cutâneas, né, a reação associada à dose de radiação recebida por paciente em procedimento intervencionista, essa dose ela vai variar, né, de acordo com o procedimento, e mesmo que seja uma dose igual para vários pacientes, a resposta de cada paciente vai variar de acordo com a sensibilidade e a capacidade que esse paciente tem em relação à radiação. Então, cada pessoa responde de forma diferente a efeitos da radiação. Por isso, por mais que nós tenhamos um limiar, ele não é estabelecido para todos, ele não se aplica a todos os pacientes. Além disso, a ICRP também informa, né, que esses limites de dose, que são estabelecidos pela própria ICRP e também por outros colaboradores, ele é baseado em uma pessoa padrão, uma pessoa média, tá? E, obviamente, isso vai variar de acordo com cada paciente, tá? A gente estabelece esse limite, mas a gente sabe que cada paciente pode ter uma resposta diferente, tá? O mais importante é que, de acordo com os estudos, a maioria dos pacientes, eles vão ter reações cutâneas a partir da dose de 5 grays. Então, quando o paciente em procedimento intervencionista recebe uma dose de 5 grays, a partir desse valor, possivelmente, ele vai ter uma reação cutânea, já que isso é observado na maioria. Tá? Essa informação ela está disponibilizada na ICRP 120, que foi publicada em 2013. O mesmo report ele coloca um gráfico exatamente para relacionar o tempo com a dose. Tá? Então, no eixo horizontal nós temos o tempo de exposição e no eixo vertical nós temos a dose. Tá? Aqui a dose ela é apresentada em grays e o tempo é apresentado em semanas, dias, semanas e ano. Então, conforme o tempo de exposição, ou melhor, no caso, o tempo de manifestação da doença, esse tempo ele vai variar de acordo com a dose. Quanto maior essa dose, a gente sabe que mais efeitos nós teremos a longo tempo. Então, por exemplo, uma dose relativamente baixa, né, ou a partir dos limiares estabelecidos pela ICRP, vamos colocar aqui 5 grays, em um dia, esse paciente que recebeu 5 grays, ele vai manifestar o eritema transitório, tá? Então, aquela vermelhidão típica da pele, ou quando exposta à radiação, mas é transitório, esse efeito deve sumir. Depois de algumas semanas, né, se o paciente recebeu aí cerca de, né, entre 10, entre 10 e 15 grays de dose absorvida durante um procedimento, ele pode ter um eritema um pouco mais persistente, então ele vai ficar por mais semanas esse eritema, tá? E aqui a gente observa, né, a evolução de acordo com a dose. Então, se nós temos aí também um paciente que recebeu na faixa de 5 grays, além de ter o eritema transitório, ele pode apresentar, depois de 10 semanas da exposição, ele pode apresentar epilação permanente ou epilação temporária, né? Lembrando que epilação refere-se à perda capilar da região que foi exposta. Pode ter também descamação seca, descamação úmida, né? Só que esse tipo de manifestação, né, que ocorre aí em média 10 semanas depois do procedimento, já ocorre para pacientes que receberam doses elevadas, tá? E assim por diante, tá? A gente pode observar que a gente pode ter aí como um agravo a necrose, tá? Então, cerca de tempos, né, um ano depois aí dessa exposição, a gente pode estar falando aí de uma necrose. Tá? Ou até uma ulceração, quando chega aí a 25 grays. Então, esse gráfico ele mostra que a resposta às doses, né, de radiação elevadas em procedimentos intervencionistas, elas vão variar de acordo com o tempo, elas não se manifestam necessariamente todas ao mesmo tempo. Né? Lá em efeitos biológicos da radiação, a gente considerou, né, foi estudado, que a resposta ela pode ser imediata ou tardia. Tá? E quando é tardia, ela vai aparecer tempos depois da exposição. Bom, além disso, a gente também consegue observar faixas de dose na pele. Então, a própria ICRP, né, por 85, que foi publicada em 2020, ela estabelece uma série de valores, né, de acordo com os efeitos, tá? Então, são esse threshold ou limiar, né? São valores de referência que são utilizados exatamente para estabelecer
uma atenção, um cuidado aí com esse paciente, tá? Então, nessa tabela nós temos as lesões relacionadas, né, radioinduzidas, né, na pele, e a dose limiar a partir da qual essas lesões são, né, se tornam evidentes, né, poderão aparecer. E o tempo para que elas apareçam, perdão. Então, nós temos aqui, primeiro, por exemplo, o eritema transitório, como, né, mostrado aqui né, essa tabela é uma representação, né, melhorada desse gráfico colocado aqui. Então, nós temos aí as mesmas lesões, tá? Basicamente, a gente observa aí que o eritema transitório, né, ele pode estar aí aparecendo, né, não só, dependendo do paciente, ele pode aparecer antes mesmo dos 5 grays, tá? Então, a gente coloca aí até 2 grays como referência, né? Lembrando que aqui no gráfico a gente também tem, né, de 0, né, essa marcação aqui indica 5 grays, mas esse eritema ele pode aparecer menos, né? Então, 2 grays a gente já sabe que pode ter sim um efeito, tá? Alguns pacientes têm manifestado isso. Por isso que é importante observar que se o paciente ele recebeu uma dose de 2 grays no procedimento intervencionista, a gente tem que acompanhar esse paciente, né? A equipe tem que ficar de olho nesse paciente, estar em contato com esse paciente nas próximas 24 horas, porque ele pode manifestar esse eritema. Então, comunicar ao paciente dessa possibilidade é bem importante. Avisar que, devido à exposição que ele recebeu, a dose que ele recebeu, ele deve ficar de olho caso apareça alguma vermelhidão, alguma reação na pele, perca de cabelo, enfim, nesse período, tá? Por isso, né, Balter, né, que é um importante, como eu já mencionei, importante referência na área, né, citado pela própria ICRP, ele estabelece que esses pacientes, sim, devem ser orientados, né, e de acordo com esse tempo, né, de latência ou de manifestação dos efeitos, tá? E lembrar que na radiologia diagnóstica, né, que envolve raio-x, entre outras aplicações, né, quando a gente fala de lesões cutâneas, elas eram consideradas raras até tempos atrás. Mas cada vez mais, com o aumento da utilização de equipamentos, como por exemplo de fluoroscopia, né, então procedimentos de intervenção utilizando fluoroscopia, né, principalmente aqueles cardíacos que requerem maior doses, né, o que acaba acontecendo é que a gente começa a ter uma série de relatos de pacientes que receberam essas doses e dos efeitos que foram, então, observados. Por isso que hoje é tão importante a gente saber qual é a dose que o paciente recebeu para poder orientá-lo qual é o possível efeito que vai aparecer e como que ele deve entrar em contato, como que ele deve proceder caso isso ocorra, tá? E lembrando que a fluoroscopia guiada por procedimentos intervencionistas, ela realmente é de grande preocupação por conta desses valores de doses serem tão elevados, tá? E pode facilmente ultrapassar os 5 grays, que é um valor de referência importante aí para efeitos biológicos na pele. Como esses valores, né, são muitos valores, então foi estabelecido por um conjunto de pesquisadores, né, uma sociedade de cardiologia da Europa, o que a gente chama de nível de gatilho, tá? Então, esse nível de gatilho ele vai funcionar como um momento, né, um valor numérico a partir do qual a gente deve agir. A equipe profissional deve agir e orientar esse paciente, tá? Esse nível de gatilho ele tem um nome mais elaborado. São os níveis substanciais de dose de radiação. É o SRDL. Então, os SRDLs, ou nível de gatilho, na linguagem mais simples, vai ser esse valor de referência, né? Geralmente, ele está relacionado ao kerma no ar, né? Ou no ponto de referência do paciente. Então, kerma no ponto de intervencionismo também pode ser usado. E ele vai indicar que para aquele paciente que chegou nesse nível de gatilho, ele tem um risco aumentado de ter uma reação na pele. Observe, não é certeza que ele vai ter reação na pele, mas ele tem um risco muito aumentado, é bem provável que isso ocorra. Essa tabela, ela mostra quais são esses níveis de gatilhos, ou SRDLs, tá? Então, para dose máxima, né, da pele, PSD, nós temos aí como nível de gatilho 3 grays. Então, a partir do momento que o paciente recebeu 3 grays no procedimento intervencionista, esse paciente ele deve ser acompanhado, porque o risco dele ter uma reação tecidual é bem evidente, tá? Muitos serviços já começam a monitorar a partir de 2 horas, como eu já mencionei, tá? Mas o que de fato a gente considera como nível de gatilho para a dose máxima na pele são 3 grays.
Em relação ao kerma acumulado no ar, o nível de gatilho vai ser de 5 grays. Então, aqui é diferente o valor, porque um a gente está considerando a dose na pele do paciente e outro a gente está considerando o kerma no ar. Então, o kerma no ar vai ser mais alto, porque naturalmente, para essa radiação atingir a pele do paciente, ela vai se dispersar. Então, até chegar na pele do paciente, realmente o valor vai ser menor. Mas se for monitorado pelo ar, né, pela a ionização do ar, pelo kerma, aí a gente vai ter um valor maior. Também nós temos o produto, né, kerma área, né, como a gente já mencionou, o pKa. E esse pKa, no caso, como é produto kerma área, é a multiplicação do valor de kerma pela área. Então, aqui a gente está considerando aí, como nível de gatilho, 500 grays por centímetro quadrado, tá? Então, também é um nível de gatilho, e o tempo de fluoroscopia também pode ser usado como uma referência de nível de gatilho, são 60 minutos de exposição. Ou seja, se um paciente ele atingiu qualquer um desses 4 valores, ou seja, ou ele recebeu a dose máxima na pele de 3 grays, ou o kerma no ar foi 5 grays, ou o produto kerma área foi de 500 grays por centímetro quadrado, ou ainda ele recebeu a exposição durante 60 minutos, todos esses 4 parâmetros, né, eles são parâmetros que devem desencadear o acompanhamento do paciente, por isso que é chamado de nível de gatilho. O paciente atingiu qualquer um desses parâmetros, ele deve ter um acompanhamento, porque como eu mostrei na tabela anterior, ele possivelmente ele vai manifestar, são efeitos determinísticos, então serão manifestados, mas como depende da resposta biológica de cada paciente, a gente considera ainda que é um risco, né? Pode ser que ele manifeste ou não. Mas é bem, como entra na categoria de efeitos determinísticos, é muito provável sim que ele manifeste, e nesse período. Por isso esse paciente tem que ser acompanhado. Tá? E para isso a gente usa os níveis de gatilho. Lembrando que o nível de gatilho para dose máxima na pele, né, o PSD, é um pouco mais difícil de se determinar, porque não é tão facilmente calculado, tá? Essa dose máxima. Então, ainda existe, né? Isso é reportado em artigos de 2017, mas também de 2020, que ainda nem todos os equipamentos possuem o PSD como referência. Então, por isso, muitos usam os 5 grays, que é o valor mais conhecido, como nível de gatilho, tá? Mas todos esses aqui são níveis de gatilho. Se o paciente atingiu qualquer um deles, tem que ter um acompanhamento. Aqui só reforçando, né, que esses níveis de gatilho, ou SRDL, ele indica um risco cutâneo muito importante, né, que vai aparecer, né, e dependendo da resposta biológica, ele pode demorar mais ou menos, ou aparecer com maior ou menor intensidade. Por isso a gente coloca na categoria risco, mas ele é um efeito que, infelizmente, vai aparecer. E lembrando, né, colocando que por isso as doses desses pacientes, né, durante os procedimentos intervencionistas, elas precisam ser monitoradas, tá? O que significa isso? Então, durante o próprio procedimento, acompanhar os indicadores de dose, o monitor, e ver qual é a dose que está sendo, né, as doses que estão sendo acumuladas durante aquele procedimento para aquele paciente. Geralmente quem faz isso é um membro da equipe, né? Então pode ser o tecnólogo, pode ser o técnico, pode ser o enfermeiro ou um outro médico. Mas esse membro da equipe ele tem que informar o médico intervencionista, o médico que está fazendo o procedimento, deixar ele periodicamente informado. Então, olha, atingiu tal valor, olha, falta tanto, né? Alguns equipamentos, né, alguns angiógrafos e outros equipamentos utilizados, eles têm o alarme sonoro, né, como estabelecido também pela própria RDC 330, tá? Lembrando que se esse nível de gatilho, SRDL, né, que ficou errado, a gente corrige, se ele for excedido ou ultrapassado, né, então a gente deve considerar realmente monitorar esse paciente, acompanhar ele, né, agora monitorar após o procedimento, ou seja, acompanhar esse paciente, né, após o retorno dele, então entrar em contato, ver como que ele está, se apareceu alguma lesão, e ficar, né, de olho em procedimentos, né, orientar esse paciente para que ele receba o atendimento, né, correto, ou seja, ele faça um acompanhamento, por exemplo, dermatológico, se for necessário. E apesar dos níveis serem bem importantes, né, são valores de referência muito importantes, mas a gente sabe que nunca a gente vai parar um procedimento, né, por conta de um valor que foi
excedido. Na prática, é o que ocorre, né? O médico, se ele está fazendo uma intervenção de alto risco, ele não vai abandonar a intervenção porque o nível foi atingido. Por isso que ela precisa ser monitorada bem durante o procedimento para que evite dela ser atingida, porque se esse valor for atingido, né, não dá para parar o procedimento. Na maioria dos casos, não dá para parar o procedimento, né, interromper o procedimento por conta dessas doses. Então, por isso tem que ser muito bem planejado. Então, além dos níveis de gatilho, nós temos também eventos de gatilho. Aqui a gente coloca 5, né? Então, lesão, né? Se a gente observa uma lesão nesse paciente, uma vermelhidão naquela região onde foi irradiada, né? Então, é um paciente que fez um procedimento intervencionista e ele retornou para fazer um outro procedimento na mesma área, por exemplo, e a gente observa que aquela área está, né, com eritema, né, ou escamação, ou qualquer um dos efeitos observados. Então, o que vai acontecer é que é um evento de gatilho, tem que, né, ter uma atenção maior com esse paciente, porque ele já teve uma exposição que ocasionou, né, uma lesão. Também acompanhar, né, acompanhar pacientes que receberam vários, né, procedimentos nos últimos meses, né, então, principalmente no último ano. Então, por isso é tão importante ter o relatório, né, o prontuário desse paciente, observar quantos procedimentos ele fez, né, então, para pacientes que têm complicações maiores e constantemente são submetidos, então tem que ter esse olhar. Então, o procedimento realizado de forma errada, né, o procedimento realizado no paciente errado, né, então, além de ser um procedimento errado, também tem um procedimento que foi realizado de forma correta, porém, o paciente não era aquele, né? O paciente estava errado. Né? Foi colocado ali para fazer o procedimento que ele não deveria ter sido submetido. Também para pacientes que, né, estavam num quadro de gestação desconhecida no momento do procedimento. Então, todas essas situações, essas 5 situações, elas são eventos de gatilho, e por isso a gente deve, a partir do momento que a gente identifica isso, não tem valor de dose aqui estabelecido, mas a gente sabe que são pacientes de alto risco. E lembrar que esse nível de gatilho, também chamado aí na tradução livre de nível de disparo, ele é definido, né, equivalendo a 1% das reações teciduais que os indivíduos expostos demonstram, né? Então, a gente expõe uma grande população, né? Isso aí, com vários, né, exames são realizados, a gente tem vítimas aí dos acidentes nucleares e radiológicos que são estudadas e monitoradas até hoje. Então, com base nos efeitos que são, né, nas reações teciduais observadas em 1% desses indivíduos, né, são estabelecidos esse nível de gatilho. Por isso que eu falo, às vezes o paciente ele não vai demonstrar, mas se ele atingiu o valor, né, dos níveis de gatilho, ou ele está em uma dessas 5 condições, ele tem que ser monitorado, tá? E tudo isso é estabelecido pela SARC, ou CIRSE, né? Que é a Sociedade de Cardiologia Intervencionista, né? Radiologia e Cardiologia Intervencionista da Europa. Então, ela fez uma junção aí de procedimentos, de equipe, né? Envolvendo principalmente pesquisadores como Balter e Jeske, e estabelecer esses parâmetros. Bom, lembrando essas reações teciduais e limiares de dose, né? Eles estão relacionados à exposição e podem ser diferenciados em 2 grupos. As imediatas agudas, né, também chamadas por alguns de subagudas, que podem aparecer de 24 horas até 2 meses após a exposição, e as crônicas, né, que ficam aí, essas são reações teciduais que vão aparecer por mais de 2 meses, até mesmo durante anos. Né? Então, aqui em relação ao tempo de manifestação, de visualização, de observação desses efeitos, tá? Se for imediato, ele vai aparecer, né, dentro do período de 24 horas, e aí considerado até 2 meses, já entrando na categoria subaguda. Se for crônica, vai persistir durante, né, mais de 2 meses ou mais de 2 anos, ou até mais do que 1 ou 2 anos, tá? De todas as reações cutâneas, a gente está falando muito de reação cutânea, porque a gente sabe que a pele é o órgão mais exposto durante o procedimento intervencionista, né? Por isso a gente tem a dose máxima de pele, né? PSD. E então a reação a cutânea mais comum, né, é a reação eritematosa, que é a reação de, né, inchaço e vermelhidão da pele. E como a gente sabe, ela pode ser classificada aí como imediata, tá? Então ela pode aparecer até em 24 horas após a exposição de mais de 2 grays,
que é o que a gente observou aqui nessa tabela, tá? Lembrando que o nível de gatilho, né, para dose na pele é de 3 grays, a gente sabe que sim, ela pode aparecer aí com menos, até com 2 grays já tem sido observado. E aqui uma tabela mostrando reações, né, limites, né? Então, lesão cutânea por radiação, né, sendo classificada também não só pelo o limite de dose, mas também pelo tempo. Então, a gente tem o grau de complexidade na primeira coluna, a dose na pele, né? Então, a gente tem aqui 2 grays, né? Maior do que 2 grays, e aqui maior do que 15 grays. Então, essa divisão que é feita aqui. E aqui a gente tem o estágio prodômico, o estágio de latência e também o estágio de manifestação da doença. Então, observe que são divididos em 3 categorias, né, inicialmente, porque a gente sabe que os efeitos biológicos têm essa característica, né, os efeitos biológicos da radiação. Estágio de latência, estágio prodômico e assim por diante, tá? Então, um exemplo aqui, para até, né, mais do que 2 grays, de 1 a 2 dias após a exposição, esse evento pode ser observado ou também ele pode não ser observado, como eu já mencionei, depende aí da resposta biológica desse paciente, tá? No período de latência, nenhuma lesão fica evidente, né, de 2 a 5 semanas após essa exposição. E depois aí, quando o paciente está manifestando, né, o estágio de manifestação da doença, né, então a gente tem aí o estágio de manifestação da doença ocorrendo aí depois do estágio de latência, com a duração de 20 até 30 dias. Então a pele pode ficar vermelha, inchada, né, aumento da pigmentação, e aí de 6 a 7 semanas após a exposição pode ocorrer a descamação seca, né? Então, observem, né? A gente tem esse estágio de latência, esse estágio de manifestação da doença, por isso o paciente precisa ser acompanhado. O paciente ele não entende, né, por que não aparece nada, e depois de 20, 30 dias, né, ou depois do término aí dessas 5 semanas, por um período de 20 a 30 dias, ele tem essas lesões. Então, nem sempre esse paciente vai entender que de fato está relacionado à radiologia intervencionista, o procedimento que ele fez. Por isso, cabe ao médico e à equipe comunicar esse paciente e monitorar ele a partir do valor, né, de 2 grays, né, como dose de pele, ou os níveis de gatilho, como já mencionado, né, para dose máxima na pele 3 grays e para Kerman no A 5 grays. Aí, geralmente, ocorre que alguns pacientes têm uma terceira onda de eritema. Então, quando essa dose, né, o paciente foi exposto a essa dose, essa terceira onda desse eritema não é observado. Então, esse eritema vai e volta, né? São as ondas de eritema. Quando isso ocorre pela terceira vez, a gente chama de terceira onda de eritema. E também a gente tem aí a recuperação desse paciente, né? Então, a cura completa ela é esperada aí de cerca de 28 a 40 dias após a descamação seca, né? Então, após esse período de manifestação da doença, que pode ocorrer aí, por exemplo, de cerca de até 6 meses após o paciente ter recebido essa dose, né? E os efeitos possíveis, né, tardios, atrofia cutânea, né, leve, possível exposição também, aumento do risco desse paciente manifestar câncer, tá? E para um grau bem mais elevado, a gente tem 15 grays aí, pacientes que receberam mais do que 15 grays. Então, geralmente o estágio prodômico vai estar entre 6 a 24 horas após a exposição, né? Sendo que esse paciente ele vai ter a sensação imediata de calor, né? Isso com a duração até de 2 dias, é o que tem sido observado. No estágio de latência, nenhuma lesão evidente, né? Esse estágio de latência ele dura de 1 a 3 semanas, diferente da dose de 2 grays, que dura de 2 a 5 semanas. Então, aqui esse estágio de latência dura menos. E aí, o estágio de manifestação da doença, nós temos aí também de 1 a 3 semanas após a exposição. Lembrando que a pele pode chegar na tonalidade aí marrom, mais escuro, né? Tons mais escuros do que a cor natural do paciente. E ele pode ficar aí, né, entre 5 a 6 semanas após a exposição. Ele pode ter o edema subcutâneo, né? Bolhas, né, que vão ocasionadas aí de descamação úmida, né? E também perda capilar naquela região, tá? Então, esses são sinais aí, a manifestação maior da doença. E nesse tipo de exposição, maior do que 15 grays, o paciente ele pode ter a terceira onda de eritema, né? Então, claro que, né, lembrando que isso se aplica especialmente a exposições, né, beta, né, quando aí, no caso, um procedimento específico, né, em outra modalidade. E esse paciente ele pode ter de 10 a 16 semanas após a lesão, né?
Aí a questão de vasos sanguíneos, né, edema aumentado após a exposição, vasos sanguíneos visíveis, né, rompidos de forma visível. E também ele pode ter aí a epilação, né, pode diminuir, né, então pode o cabelo, né, naquela região voltar a nascer, mas também pode ocorrer novas úlceras, né, e ainda a questão da necrose em algumas regiões expostas. A recuperação desse paciente depende do tamanho dessa lesão, né, e também de como esse paciente respondeu biologicamente a esse efeito, né. Então depende muito do paciente, da resposta biológica dele. E os efeitos possíveis, né? Então a gente pode ter aí a questão dos vasos, né? Esses vasos mais finos e tornados mais visíveis até 10 anos após a exposição. A pele também, né? Possível câncer ocasionado tanto na pele quanto em qualquer outra área exposta, né? Pode se manifestar depois de anos. A questão é que o câncer, ele, né? Assim como todas essas doenças, elas não são específicas da radiação. Por isso que o paciente às vezes não associa, né? Então, o eritema pode ocorrer por uma série de outras causas, assim como o câncer também. Por isso, o paciente, muitas vezes, ele não entende o que acontece e não associa ao procedimento. E por isso, a gente considera que a pedra angular, né, a estrutura base, o fundamento da produção radiológica para esses pacientes é a prevenção, né, dessa exposição da pele, né? Então, reduzir essas lesões, né, por minimizar a dose, monitorar o paciente durante, né, esses procedimentos, para que eles não atinjam não acumulem, né, essas doses cutâneas. Né, quem quiser ver em completo detalhe essa tabela e o artigo está disponibilizado aqui na referência.